Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de sistemas lineares, agora a aula número 10, vamos trabalhar com o sistema impossível, primeira parte. Vamos dividir em duas partes. Nessa primeira parte vamos apresentar todos os métodos de resolução de sistema impossível, só que vamos dar exemplo de sistema 2x2, como a gente está fazendo aí em relação às aulas anteriores. Vamos também, na parte 2, falar sobre os outros tipos de resolução, já que na primeira parte falaremos só com adição, substituição e comparação. Vamos deixar para a segunda parte utilizarmos aí o método gráfico, utilizaremos o escalonamento, regra de Cramer e o método de obtenção da matriz inversa que não se aplica para sistema impossível. Obviamente, nas próximas aulas trabalharemos com sistema 3x3, 4x4, né? Por exemplo, matrizes que não são quadradas, 3x2, 2x3, 4x3, 3x4. E aí quando a gente diz dessa forma, quando eu falo 4x3, são 4 equações e 3 incógnitas. Quando eu falo 3x4, são 3 equações e 4 incógnitas. Ok? E aí a gente vai, nesses sistemas 3x3, 4x4 e os outros que eu mencionei, vamos dar prioridade ao escalonamento. Tranquilo? Mas para entender de fato esses métodos, o exemplo melhor que a gente tem para dar menos contas, trabalhar menos e abordar o conteúdo de uma forma bem ampla, são sistemas aí 2x2. Ok? Muito bem, então nós temos aqui primeiramente a seguinte situação. Vamos, nessa primeira parte, trabalhar com os métodos da adição, substituição e o da comparação, nessa primeira parte. Para a segunda parte, trabalharemos com o mesmo sistema pelo escalonamento, ou método de eliminação de Gauss. Vamos trabalhar com o método gráfico, já que a gente vai obter aí retas sistema 2x2, duas equações e duas incógnitas. Utilizaremos a regra de Cramer, não vamos encontrar solução, já que o sistema impossível não tem solução, a gente identifica pela regra de Cramer essa situação. E a gente não consegue utilizar a matriz inversa, a obtenção da matriz inversa, por quê? Porque o determinante da matriz D vai ser zero, ela não vai admitir uma matriz inversa. Ok? Então está aí a organização em tópicos, vamos começar pelo método da adição. Lembrando que o sistema impossível ele não apresenta solução. Vamos pegar aqui então o seguinte sistema. Temos que x mais y igual a 3, 3x mais 3y igual a 6. Um sistema de duas equações e duas incógnitas. O método da adição, a gente vai somar as duas equações e tentar cancelar uma dessas incógnitas. Por exemplo, se eu escolher o x, sem problema algum, mas poderia escolher também o y. Vamos pensar aqui em cancelar o x. Veja só, posso multiplicar aqui a primeira equação por menos 3, que aí eu vou ter menos 3x. Quando eu somar com a segunda, desde que eu copie ela, ou seja, em outras palavras, multiplico por 1, eu vou ter na segunda equação mais 3x. Na hora que eu somar as duas equações, eu cancelo a incógnita x. Vai ficar 0x. Muito bem, então vamos organizar o sistema com essa configuração. Menos 3 vezes x é menos 3x. Menos 3 vezes y é menos 3y, e menos 3 vezes 3 é menos 9. Para a segunda equação, vou copiar ela ou multiplicar por 1, dá na mesma. 3x mais 3y igual a 6. Vejam só, nós temos aqui duas equações, que a gente vai somar essas duas equações, e muitos poderiam cancelar aqui menos 3x mais 3x. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque é mais prudente que a gente organize aqui da seguinte forma. Coloque 0x para a gente encontrar a solução facilmente aqui. Então 0x mais menos 3y mais 3y, 0 vezes y, menos 9 mais 6, menos 3. Então você pode escolher qualquer uma dessas duas situações. Se eu quiser fazer aqui ser 0, 0 vezes y é 0. E aí eu vou ter que 0 vezes x, 0 vezes x igual a
menos 3. Professor, e se eu cancelar esse termo e escolher o 0y? Sem problema, porque 0 vezes x também é 0. Eu poderia pensar em 0 vezes y igual a menos 3. O que a gente vai perceber é que não vai existir valor algum para x e nem para y. Vamos pensar primeiro no x. Será que existe algum valor de x que multiplicado por 0 e resulte em menos 3? Não tem valor que isso aconteça dentro do conjunto dos números reais. A mesma coisa com y. Chegando aí, então, a gente conclui que esse sistema é um sistema impossível e a sua solução é conjunto vazio. Com isso, a gente finaliza esse primeiro método. Aqui a classificação do sistema, sabemos que ele é impossível, ele não tem solução, e aqui solução conjunto vazio. Uma outra curiosidade. Professor, eu posso representar a minha solução dentro de chaves com esse símbolo? Não posso. Essa solução está errada. Porque essa solução está indicando que existe um elemento, um símbolo, aqui, que é esse de, por exemplo, bolinha cortada. Então, esse é um conjunto unitário. A solução dele, se a gente for pensar em solução para ele, né, ele é um conjunto que tem um elemento ali. Então, eu não posso representar dessa forma. Mas eu posso representar com a chave sem nenhum elemento. É uma outra forma para representar a solução do sistema. Ou esta aqui, ou esta aqui. A união das duas está errada. Então, a gente percebe que quando a gente chega em 0 vezes x igual a um número diferente de 0, imediatamente a gente já tem que o sistema é impossível, ele não tem solução. Ok? Você não consegue atribuir valor algum para x e y que o resultado certifique tanto para a primeira quanto para a segunda equação. Perfeito? Muito bem, vamos agora para o método da substituição. Tranquilo também. A ideia é tentar isolar uma variável na primeira equação e substituir na segunda. Nós podemos pensar aqui em isolar o y, já que eu tenho o coeficiente 1 multiplicando y. Aqui é 3, não é bom, aqui é 3 também não é bom. Então tem duas opções boas, ou isolo o x aqui, porque tem 1, o coeficiente é 1, ou isolo o y. Vou preferir o y, y igual a 3, passo o x para o segundo membro, menos x. Então eu já isolei o y em função de x. Então agora eu posso substituir no lugar do y 3 menos x. E aí eu vou ter uma equação da seguinte forma: 3 vezes x mais 3 vezes o y, vou substituir por 3 menos x, o resultado é 6. Então basta pegar 3 menos x e colocar aqui, substituir no lugar do y. E agora a gente pode aplicar a distributiva. Termo a termo, ficaremos com 3 vezes x, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes menos x é menos 3x, igual a 6. Muitos poderiam cortar menos 3x com mais 3x e colocar 0. Não, vamos pensar em organizar que menos 3x com mais 3x é 0x. E esse 9 eu posso passar para o segundo membro, 6 menos 9, menos 3. Veja, chegamos na mesma situação anterior. Não existe valor algum para x, dentro do conjunto dos números reais, que multiplicado por 0 dê resultado igual a menos 3. Conclusão, esse sistema ele é impossível. Porque se eu não consigo valor algum para x, eu não vou conseguir também para y. E aí a solução do sistema é conjunto vazio. Então, uma outra observação importante que pode aparecer numa prova aberta é que aqui nós temos a classificação do sistema, sistema impossível. Esse S de sistema impossível não tem relação alguma com S, que é de solução. Aqui nós estamos diante da solução do sistema que é impossível, ele não tem solução. Perfeito? Muito bem. Para finalizar, o método da
comparação. O método da comparação, você vai isolar uma incógnita na primeira equação, vai isolar a mesma incógnita na segunda equação e igualar, fazendo essa comparação. Então vamos pensar aqui em isolar o x. X igual a 3, vou passar o y para lá. No exemplo anterior a gente isolou o y, agora eu vou isolar o x em função do y. Está aí o x isolado. Eu vou isolar aqui também o x. Só que olha só, vou copiá-la primeiramente aqui, essa equação. Existe uma forma mais rápida para isolar esse x. Se eu dividir toda a equação por 3, já que 3 é divisível por 3, esse 3 também é divisível por 3. Na verdade, esse 3 ele é múltiplo de 3. Dividir toda a equação por 3. Professor, e se eu não lembrar de fazer isso? Não tem problema, você vai trabalhar com a fração, depois você vai usar aí a fatoração e tentar simplificar. Mas aqui vai mais rápido, você vai chegar aqui x, que é 3x sobre 3. 3y dividido por 3 mais y. Muito cuidado aqui, ó, 6 dividido por 3 é 2. Ainda não isolamos o x para fazer essa comparação, mas eu tenho que x igual a 2, passo o y para lá, menos y. Então temos aqui o x em função de y isolado. Como o x é o mesmo, nós podemos igualar 3 menos y com 2 menos y. Então 3 menos y, que é o valor de x, é igual ao mesmo valor de x, que é 2 menos y. Vamos passar esse y para cá, menos y fica mais y para o primeiro membro, e vamos passar o 3 para o segundo membro. Então aqui vai ficar y menos o y que já estava lá, 2 menos 3. E aí eu não vou cancelar e colocar zero, vou colocar 0y. 0y é menos 1. Mas, professor, lá atrás, nos exemplos anteriores, ficou 0y igual a menos 3. Agora não mudou? É a mesma ideia. Não existe valor algum para y que multiplicado por 0 resulte em menos 1. Não tem como a gente encontrar y dentro do conjunto dos números reais. Então, o sistema ele é impossível. Essa é a classificação do sistema. E a solução, conjunto vazio. Finalizamos, portanto, o terceiro método. Aqui está a classificação dele e aqui a sua solução. Perfeito? Com isso a gente finaliza esses 3 primeiros métodos envolvendo aí a adição, substituição e a comparação. No próximo encontro veremos os outros métodos através aí do mesmo sistema impossível. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.